E aí, bom dia a todos e bem-vindos ao nosso trabalho. Nesse trabalho, nosso grupo vai falar um pouco sobre os 2 mandatos que o governo Lula teve, das atitudes que ele teve no governo, das ações que ele teve, e é importante falar que a gente vai, nesse trabalho, abordar tudo que ele fez de uma maneira didática, ou seja, a gente não vai dar nosso posicionamento político a respeito disso, né? O nosso grupo também é formado por mim, Fabrício, pelo Gustavo, o Marcos e também o Rodrigo. Por isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E como foi esse primeiro mandato? Bom, para começar, é importante falar que o Lula resolveu fazer o exato oposto do que seus antecessores estavam fazendo. Antes, os presidentes estavam focando bastante na abertura do mercado nacional para empresas de outros países se sentirem livres para investir no Brasil, isso através de incentivos fiscais e etc., além de privatizações de empresas que na época eram estatais, o que é o certo a se fazer, né? Porém, o Lula tinha um pensamento diferente e decidiu que o certo a se fazer era não cessar com as privatizações e deixar que serviços fundamentais continuassem a ser monopólio do Estado, dessa forma fazendo com que o governo agisse diretamente na economia. Uma curiosidade é que uma empresa que era para ter sido privatizada nesse período era a dos Correios. Porém, por influência direta do governo dele, essa privatização até hoje não foi possível. Por isso, se você alguma vez já comprou algo na internet e reclamou do preço do frete porque achou muito caro, agradeça ao Lula. Lula, percebendo a potência do Brasil como um dos países emergentes, tentou encontrar outras maneiras de desenvolver o país para deixar de ser, digamos assim, subserviente dos Estados Unidos. Tentou tornar o Brasil independente economicamente, priorizando o mercado interno, buscando parceiros e implementando políticas em seu governo para que o Brasil se tornasse a liderança dos países emergentes, como o Mercosul e com a criação do BRICS em 2006. Pois o Brasil é um país que tem um tamanho continental e é a maior potência econômica da América do Sul em todos os aspectos. Ele não simplesmente cortou as relações com os Estados Unidos, ele só quis que o país não dependesse mais, como em outros governos anteriores, como por exemplo a ditadura, que foi totalmente influenciada pelos Estados Unidos na época da Guerra Fria. O Brasil, início de 2003, cerca de 44 milhões de pessoas viviam em situação de segurança alimentar. Então, como vitrine de seu atual governo, Lula lançou o projeto Fome Zero, que tinha como objetivo incluir políticas estruturais e emergenciais no combate à fome. O programa beneficiaria 11 milhões de pessoas, especialmente no semiárido e nas regiões mais pobres do Nordeste, até janeiro de 2004. Nesse período, seria criado o Cartão Alimentação, para as famílias terem acesso direto à compra de alimentos, e o Programa de Aquisição de Alimentos, com compras públicas dirigidas para a agricultura familiar. O programa enfrentaria sérias dificuldades em sua implementação, especialmente na articulação com as demais políticas de seguridade social. Porém, a ideia de garantir renda mínima para as populações mais pobres se aprofundaria e seria o início do Bolsa Família. Priorizando as políticas sociais, que fez com que uma camada mais pobre da sociedade tivesse uma renda maior, criou o Bolsa Família, que ajudou bastante quem precisava de uma renda mínima, que a maioria das pessoas que eram consideradas miseráveis tivesse uma renda mínima para tentar se sustentar, facilitou o crédito, facilitou o acesso ao financiamento para qualquer pessoa ter uma conta no banco para priorizar o consumo da população brasileira. Com isso, a pobreza no governo dele caiu em mais de 50%, com suas políticas sociais. Melhorou o salário mínimo, que mesmo tendo uma repercussão na inflação, foi bom para a economia. Isso tudo gerou uma melhora na vida econômica de pessoas que anteriormente viviam na miséria. Também construiu unidades habitacionais, a pessoa agora morava num lugar bom, com acesso à eletricidade, uma boa iluminação, água. Não foi todo mundo, mas deu uma boa melhorada. Só no Amazonas foram mais de 11 mil moradias. Se pegar uma família que em média tem 4 pessoas, já seriam 44 mil pessoas que foram morar em um lugar muito melhor. Melhorou então a condição econômica daqueles que anteriormente muitas das vezes não tinham nada.
Até aqui, tudo bem, tudo estava às mil maravilhas. Tudo bem que algumas horas o governo do Lula tomou algumas decisões, no mínimo questionáveis. Porém, até agora não houve sequer um indício de corrupção. Isso até o ano de 2005, quando o Lula estava encontrando dificuldades para passar seus projetos na Câmara por dificuldade com os deputados. Então, o que Lula pensou foi basicamente: eu não vou precisar me preocupar com os deputados se eu comprar o voto de todos eles. E foi exatamente o que ele fez. Comprando o voto da maioria dos deputados, ele conseguiu aprovar diversas propostas de lei, o que só seria descoberto anos mais tarde no escândalo de corrupção que ficou conhecido como Mensalão. Eu acho que do primeiro mandato era só isso. Claro que a gente tem uma leve resumida, mas era só isso mesmo. Por isso agora vamos para o segundo. Acreditem ou não, Lula foi reeleito em 2006, mesmo após ser exposto seu esquema de corrupção, que posteriormente entraria para a história como um dos maiores de todos os tempos no quesito corrupção política. Talvez pelo fato da internet não ser tão popular nessa época como é hoje em dia, as pessoas não eram muito informadas e eram facilmente usadas como massa de manobra. Enfim, em 2006, Lula ganhou de Geraldo Alckmin na disputa pela presidência e assim pôde dar continuidade ao seu governo. Criado em 2007, o Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, promoveu a retomada do planejamento e execução das grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para seu desenvolvimento acelerado e sustentável. O PAC contribuiu de maneira decisiva para o aumento da oferta de empregos e na geração de renda, e elevou o investimento público e privado em obras fundamentais. Teve importância fundamental para o país durante a crise financeira mundial entre 2008 e 2009, garantindo emprego e renda aos brasileiros, que garantiu a continuidade do consumo de bens e serviços, mantendo ativa a economia e aliviando os efeitos da crise sobre as empresas nacionais. Lula, com o pré-sal, arriscou numa política anticíclica, pois ia na contramão da política econômica que o mundo aplicava naquele momento. E essa política, naquele aspecto social do seu governo, deu muita sorte. A descoberta do pré-sal representou para o Brasil a autossuficiência em relação ao petróleo, visto que historicamente o país sempre necessitou de importá-lo. De acordo com o IBP, até 2035 o Brasil deixará de importar e irá se tornar exportador de energia. Há uma estimativa de que a produção de petróleo aumente em torno de 109%, fazendo com que o Brasil torne-se o maior produtor de petróleo da América do Sul. Além de garantir a autossuficiência brasileira, a descoberta do pré-sal também garante que o país se resguarde em eventuais crises energéticas. Isso leva o Brasil para uma posição privilegiada economicamente e geopoliticamente, pois fortalece a economia em decorrência dos grandes investimentos, gera novos empregos e expande os avanços tecnológicos. Bom, o vídeo foi esse. Só passando aqui para dar os créditos pro grupo. O vídeo foi feito por mim, Fabrício, pelo Gustavo e também pelo Marcos. Também pelo Rodrigo, que não apareceu na voz aqui nesse vídeo porque ele estava editando. Mas é isso, muito obrigado e falou.